Olá, meus amados, graça e paz aos irmãos aqui presentes e também aos irmãos aqui pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Todos os dias, às 19 horas, mensagens aqui pelo canal, tá bom? Esse é o canal Elcio Jesus /MGV. Você que não é inscrito, se inscreva aí e ative o sininho. Todos os dias temos uma mensagem aqui às 19 horas. Esse é o tema, abençoados, graça, a mensagem inteligível que promove edificação. Este é o tema, graça, a mensagem ou uma linguagem inteligível que promove a edificação. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O ministério que recebi do Senhor Jesus. O ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus era para dar testemunho da graça de Deus. O nosso chamado é dar testemunho dos feitos de Cristo. O nosso chamado é dar testemunho desta palavra que é digna de toda aceitação. Mas para nós fazermos isso é necessário entender que fomos chamados, vocacionados por Deus. Fomos capacitados por Ele. Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta, lá no capítulo 3, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, porque a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica, dá vida, promove edificação. Então a palavra da graça é justamente esta palavra inteligível, é uma palavra que você entende, que você compreende e que esta palavra, ela promove edificação na tua vida. Esta palavra não é uma palavra confusa. O Evangelho da graça não é uma mensagem ou uma linguagem corrompida que te traz dúvida. Uma vez que você entende que foi chamado para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, esta palavra da graça de Deus, ela vai abrir, iluminar a mente do povo de Deus. Agora, quando você é vocacionado, levantado, ungido, tá? Ungido entre aspas aqui, pelo homem, pelo pastor, presidente, a sua linguagem não será uma linguagem compreensível. Por quê? Porque tem manobra. Por quê? Porque tem malícia. Por quê? Porque tem religiosidade. Por quê? Porque tem propósito de homem. Não é Deus e a sua palavra, é o homem com a sua astúcia. Mas Paulo disse: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Não é mais aqui o ministério que Paulo recebeu de Gamaliel. O ministério que Paulo recebeu de Gamaliel, de Caifás, dos sacerdotes, era o ministério que perseguia a igreja, que açoitava os irmãos, que consentia na morte de Estevão. O ministério que Paulo recebeu dos seus pastores no Antigo Pacto era o ministério da soberba, da prepotência. Eu sou zeloso de boas obras. Eu fui criado aos pés do doutor Gamaliel. Eu aprendi com o pastor Malacheia. Eu fui batizado pelo bispo Mocego. Isso é ministério de homem. Eu sou de uma igreja centenária, que os irmãos tudo cospem labareda de fogo. Isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. E Paulo disse: eu cumpro com alegria a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho da
do evangelho da graça de Deus. E aí sim, Paulo começou a transmitir uma mensagem compreensível, inteligível. Então, o que era que Paulo fazia no judaísmo? Ele dá lá um relato, lá em Filipenses capítulo 3. Se alguém pode se gloriar na carne, ainda mais eu. Então, qual era a mensagem de Paulo? Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo o zelo que há na lei, fariseu, irrepreensível. Essa era a mensagem de Paulo. Recebi carta dos sacerdotes para perseguir os irmãos. A mensagem de Paulo. Dupla cidadania. A mensagem de Paulo. Sou teólogo, sou doutor em divindade. Essa é a mensagem do sistema. Eu sou homem de Deus. Eu fui enviado para este lugar para abençoar a sua vida. Não é isso? Essa é a mensagem do sistema. Eu sou profeta de Deus na tua vida. Levanta a mão, levanta a chave, receba a bênção. Essa é mensagem de homem, mensagem legalista. Essa mensagem não é a mensagem da graça, não é o evangelho. Você, minhas ovelhinhas, vocês são minhas ovelhinhas e estão debaixo dos meus cuidados. Ai de vocês se não fossem as minhas orações nas madrugadas. Não é isso? E nós estávamos presos nessas coisas. Isso edificava? Não. Isso escravizava. Era inteligível essa mensagem? Era compreensível? Não. Porque se nós tivéssemos compreendido, nós não tínhamos passado tanto tempo lá. Como a gente não entendia nada, a gente dizia o quê? Amém. Amém, pastor. Pastor enrolava lá a língua. Xaramanaia, libicanta, libecova. Aí você também se balançava na cadeira. Eita glória! Não sabia o que estava acontecendo. Aí quando você ainda dizia assim, mas o que foi que Deus falou? Aí o pastor dizia, rapaz, é mistério. Só os íntimos que entendem. Por quê? Porque não era uma linguagem compreensível, mas a graça de Deus é uma mensagem inteligível, compreensível, clara, objetiva, transparente, sabe? É um mistério que esteve oculto, mas já foi revelado. Na graça de Deus não existe ocultismo, misticismo, crendice, fitinha aqui, leva isso aqui para casa, receba a mão do profeta. Não, na graça de Deus não tem isso. Na graça de Deus é transparência, o Espírito fala com você, você é templo do Espírito, Ele habita em você. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Você é um abençoado com todas as sortes de bênção. Você já está perfeito nele. Isso é graça de Deus, uma mensagem compreensível, inteligível. Aí Paulo tinha alegria, irmão, por cumprir esse ministério. Aí ele também fala lá aos filipenses que tudo que ele tinha, toda aquela bagagem religiosa, ele considerou por quê? Por quê? Por esterco, como fezes. Por amor a Cristo, pelo conhecimento de Cristo. Ele descartou tudo aquilo para que ele fosse achado em Cristo e na sua graça. Amém? Olha lá, 20 e 32, olha o que ele disse, olha o conselho dele. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. A palavra da graça, ela vem cheia de promessas para os santos de Deus. Promessas estas que já se cumpriram, porque nele já deu o sim e o amém. Aquilo que era promessa, hoje é uma realidade na igreja de Deus. Então, era esta palavra que quando Paulo recebeu e deu testemunho, ele agora estava encomendando aos irmãos. Ei, receba a graça, é a graça de Deus. Aí Pedro veio de lá para cá, não, mas veja bem, porque, ei Pedro, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça procede da lei, segue-se então que Cristo morreu em vão.
Encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Romanos capítulo 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. Paulo disse: nós recebemos a graça e o apostolado. E Paulo foi esse apóstolo enviado por Deus para ministrar esta palavra que promovia obediência e fé entre os gentios, por amor ao nome dele. Então esta palavra, de fato, abençoado, ela tem nos edificado, porque é uma mensagem compreensível, inteligível, é uma mensagem que não traz confusão, porque no sistema religioso a mensagem era: eu sou o teu pastor, mas tinha que completar: tudo te faltará. Mas no Evangelho da Graça nós entendemos que o apóstolo enviado aos gentios foi Paulo. Não que Paulo seja o teu apóstolo, porque hoje nós somos direcionados pelo Espírito, mas ele foi o apóstolo levantado para ministrar a graça. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Livro histórico de João, capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: e todos nós temos recebido da sua graça, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, mas Jesus trouxe graça e verdade. A mensagem da graça de Deus é uma mensagem transparente. É uma mensagem que promove a edificação no nosso espírito, na nossa mente. Olha lá, Efésios 3:7, hoje serei breve, olha lá. Do qual fui feito ministro, pelo dom de quê? Pelo dom da graça ou pelo óleo derramado na cabeça? Pelo dom da graça. Você é o quê, irmão? Eu sou pastor. Você é o quê, irmão? Eu sou evangelista. E quem te consagrou? Quem me consagrou foi o pastor. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça. Não foi que alguém constituiu, não foi que alguém ungiu, não foi que alguém separou, não foi que alguém chamou, não. Foi o próprio Deus, a sua graça. 1 Coríntios capítulo 10, aliás, capítulo 15, versículo 10, Paulo disse: olha, eu trabalhei muito mais do que todos os outros. Trabalhei mesmo. Trabalhei muito mais do que os outros apóstolos aí. A gente já percebe, parece que Paulo está lembrando do seu passado, né? A soberba: eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Benjamim. Aí Paulo se empolga: eu trabalhei muito mais do que vocês. Aí ele se corrige: todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por que, Paulo? Somos quem somos pela sua graça. Aí ele diz a Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Queridos, a graça de Deus é poder de Deus. O evangelho da graça de Deus é poder de Deus. Como assim, irmão? Que poder é esse? É o poder de Deus que nós opera na vida daqueles que creem. Eu vou provar para você como a graça de Deus ela é poderosa. Quantos anos você passou, um exemplo, quantos anos você passou dentro de um sistema religioso, seja ele evangélico, católico, qualquer um sistema religioso. Eu vou dar nome aqui. Já dei, mas não quero continuar dando.
Quantos anos você passou em um sistema religioso? 20, 30. Chegou um senhor aqui na nossa reunião certa feita, nunca mais ele veio, acho que ele esteve aqui uma vez ou foi duas. Terminou a reunião aqui, ele me abraçou aqui chorando. E eu não estava entendendo muito, ele chorando e tal. Ele disse: meu filho, você tem idade para ser meu neto. Eu tenho 80, se eu não me engano 82 ou 85 anos. Se eu não me engano ele é de Cajazeira. Ele disse: olha, eu tenho 50 anos de ministério. Tinha. Fui pastor, fui dirigente de congregação, fui isso e aquilo, fui líder de missão. E para mim foi uma honra e quase eu começo a chorar com ele aqui. Porque imagine, amado, você vê o poder do evangelho da graça de Deus cortando na mente de um homem de quase 85 anos, 50 anos de carreira pastoral, ministerial do sistema. Ele dizia: hoje eu abri mão de tudo e estou recebendo esta palavra que vocês estão pregando. Isso é poder de Deus, irmão. 50 anos que ele aprendeu, crendo num diabo, crendo que ia perder a salvação, crendo que o pastor que abençoava ele, crendo que se Jesus voltasse ele ia ficar por algum motivo, crendo nisso, crendo naquilo, no fim do mundo, e de repente a pessoa recebe uma palavra, esta palavra corta a mente dele, revela no espírito dele que ele está livre de todo esse sistema legalista. Essa palavra é o poder que opera em nós, do qual fui feito ministro pelo dom da graça que me foi dado, segundo a operação do seu poder. Nesse capítulo 3, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus que em nós opera. A graça de Deus é o poder de Deus que opera nas nossas vidas, o poder de Deus que opera no nosso coração e na nossa mente. Mas o sistema diz que o poder de Deus opera na campanha de Gideão, no sacrifício de Isaac, a campanha da mulher do fluxo de sangue, a campanha da figueira brava. Mas não, o evangelho da graça de Deus é uma mensagem compreensível, inteligível, que te traz edificação e que diz que o poder de Deus opera em nossas vidas, na vida daquele que crê. Então é por isso que esta palavra, abençoados, é uma palavra digna de toda aceitação. Essa palavra te capacita, como eu falei aqui em off, para você enfrentar as contradições, os contraditores. Quantas pessoas já ligaram para mim e disseram assim: irmão, sabe de onde? Eu não quero conta com essa graça. Que nada, rapaz. Eu falei: foi o quê, rapaz? Por causa dessa graça aí, rapaz, eu criei uma confusão lá em casa, criei uma confusão não sei aonde. Eu falei: mas não tem nada a ver com a graça. Quem criou a confusão foi você. Aí um outro que estava na graça, largou a esposa. Ah, porque minha esposa é legalista, porque ela não quer receber a graça. Aí, não tem nada a ver com sua esposa ser legalista. Quem ouviu a graça não foi você? Quem recebeu não foi você? Então pronto, viva você a graça. Você não entendeu? Você não compreendeu? Compreendi. Ah, mas o outro não compreendeu. Então, você é Deus para mudar? Nem todos entenderão, irmão. Desfrute você. Eu lembro que quando eu comecei a pregar pelo YouTube, aí muitas pessoas criticavam e eu ficava lá tentando me justificar. Minha esposa uma vez viu um comentário de alguém dizendo que eu tinha que ser queimado no fogo do inferno. Minha esposa deu dor de cabeça, disse que nunca mais ia ler um comentário, como era que eu suportava isso. E eu ficava lá tentando me argumentar, e eles pediam versículos, e eu mandava, e bebê. Depois eu parei assim e falei: vem cá, rapaz, que negócio é esse? Eu devo o que para essas pessoas? Eu não como, essas pessoas não me dão comida, eu não vivo por essas pessoas. Quem está liberto do sistema sou eu sei a graça e a paz que eu estou vivendo hoje, eu sei de onde Deus me tirou, das manipulações, das humilhações que nós passávamos no sistema, da podridão que nós estávamos vivendo,
dos demônios que os pastores soltavam na nossa vida, porque vai soltar demônio na vida de gente é pastor. O camarada está lá no mundo, não tem um demônio, ele chega na igreja, o pastor bota um monte de demônio nele. É o demônio da desobediência, é o demônio da sonolência, é o demônio do cafuné. Se vê um crente cochilando na igreja, ó, cuidado com o demônio do cafuné. Da preguiça, né, irmão? É o demônio do relaxamento, é o demônio do comodismo, é o demônio disso. Não, irmão, isso não é demônio, não. É carne mesmo. E cada um tem a sua. Controla esse demônio aí. Então, queridos, a graça de Deus nos libertou disso. Agora eu vou ficar brigando para me justificar. Foi como eu falei aqui na outra mensagem. Se o seu parente, seu pai, sua mãe crê lá na mensagem, deixa lá, irmão. A graça chegou para você para te libertar de todo esse sistema escravagista. Livre é você, viva como livre. Agora, a sua liberdade vai incomodar muitos. Mas os incomodados que se mude. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Se eles lá crêem, para ter comunhão com Deus, tem que comer um pedaço de pão que João passou a noite toda lá na padaria jogando suor, é o problema deles. Mas o poder de Deus nos libertou e nos ensina que a nossa comunhão é pelo Espírito. Se eles dependem de subir monte para ir buscar a presença de Deus, e você hoje, pela graça, você entende que a presença do Eterno está em você, desfrute você desta graça. Se convença você desta graça, porque foi você que Deus abriu a mente e te deu a compreensão desta palavra que é digna de toda aceitação. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ei, irmão Elcio, e agora? Você falou graça, a mensagem inteligível, compreensível, mas Paulo está dizendo que é riquezas incompreensíveis. Não, Paulo não está dizendo que é riqueza incompreensível. Estava oculta. Era incompreensível, mas foi revelado. Ninguém entendia, ninguém sabia. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações foi dado a conhecer. Deus não é mais um Deus de mistério na vida daqueles que receberam o entendimento da sua graça. Aquele que se achava o maior, que perseguia, aquele que no sistema era teólogo, era pastor presidente, tinha carta dos sacerdotes, agora ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Porque na graça ele cresce e eu diminuo. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. No Evangelho contém riquezas que o sistema religioso não compreende. Está vendo que Constantino inventou um tal de um diabo, todo mundo come gato por lebre? Mas está na Bíblia. Sim, mas quem colocou? Ah, foi Deus. Deus inspirou? Deus inspirou escrever a Bíblia? Não. Deus não tem nada a ver com isso. Os escritos, a Torá, os pergaminhos, nos papiros, nos couros de animais, nas pedras, né? Aí Deus inspirou. Mas quando isso aqui se tornou um livro, meu irmão, se prepara para ver o que era a inspiração de Deus, o que era a revelação do Evangelho e o que é a adulteração, dedo do homem. Como meu irmão Giovanni diz, o Evangelho está na Bíblia, mas não é a Bíblia. Então você tem que garimpar.
colocar a luneta aqui, ó, e discernir o que é mensagem inspirada, o que é mensagem revelada e o que é mensagem adulterada. E das mensagens inspiradas do Antigo Pacto, das mensagens reveladas, Evangelho da Graça, e das mensagens adulteradas de Roma, na Bíblia tem mais as adulteradas. Porque as inspiradas, até hoje, os arqueólogos estão encontrando. Recentemente encontraram, acho que no Mar Morto, um fragmento de um livro lá antigo, e eles estão lá limpando tal e tal, para ver o que era que estava escrito naquele negócio ali. Mensagens inspiradas. Mensagens reveladas de carta de Paulo, que Paulo falou e você não encontra na Bíblia. Paulo disse: essa é a terceira vez que eu voltei com vocês ao Corinto. E cadê? Que a gente só encontra 2 cartas. Cartas como carta aos Hebreus, que não tinha terminado. Cartas que você vai ler que Paulo está falando de uma coisa, de repente entra outro raciocínio no meio que você percebe que aquilo ali não foi Paulo. Alguém injetou aquilo ali. Paulo está falando de um assunto, tal. Aí você está ali acompanhando o raciocínio, aquela revelação. De repente entra um versículo solto que dá outra ideia, que muda a história. Peraí, que negócio é esse? Dedo do homem, irmão. Adulteração. Então o Evangelho da Graça vai limpando os nossos olhos, nos direcionando aquilo que é perfeito. Agora tem que ter paciência, sabe? Porque aqui a gente não está como um sistema que lê o Salmo 23 e o povo, glória a Deus, e acabou o culto. Não, irmão. Estamos aqui para meditar, para estudar, para aprender. E um irmão vai aqui, ele viu aqui algo interessante, o outro foi, examinou, olha para isso. Quando vê as coisas vão se encaixando, você vai crescendo, você vai somando, você vai entendendo. As riquezas insondáveis, incompreensíveis de Cristo. Olha lá, Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e o quê? Inteligência espiritual. Aqui a gente vê que é uma palavra revelada. A oração de Paulo não era para você ter sua casa própria. Deus me revelou aqui, irmão. Quem aqui está de aluguel? Aí o povo, Deus me revelou que Ele está tirando você do aluguel. Deus revelou? Como assim, irmão? Deus revelou que o irmão vai sair do aluguel. Uau! Que edificação isso promove para o meu espírito. Quem está solteiro aqui? Quem está solteiro? Aí as encalhadas. Os encalhados. Deus está dizendo que vai trazer o varão e a varoa. Deus disse nada, irmão. Isso é oba-oba. Isso não tem nada de revelação, não tem nada de inspiração, isso é carne. Aí como é que vai compreender as riquezas insondáveis de Cristo? Se só vive no oba-oba. Deus me mostrou que nesta manhã tem uma pessoa aqui passando por problema. Ele nem terminou, está a pessoa lá no fundo. Uma presa fácil para ser manipulada. Não, irmão. A oração de Paulo era para que ele pedia para que o povo fosse cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Eu não coloquei aqui no sermão não, mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, ele não pode discerni-las.
Mas os que são espirituais, que têm conhecimento, que têm sabedoria, que têm inteligência espiritual, ele discerne tudo muito bem, ele entende as coisas, ele compreende as coisas, e de ninguém ele é discernido. Então o natural, o religioso não vai discernir a mentalidade do cristão que recebeu a palavra da graça. Para o religioso você dizer que não dá dízimo, para ele é uma abominação. Para o religioso você dizer que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, para ele é uma abominação, porque ele não sabe discernir, ele não tem compreensão. Para o religioso você dizer que o seu pastor é o Espírito Santo, é Deus que direciona a tua vida, para ele é abominação. Para o religioso você dizer que Jesus de Nazaré deu a vida pelos judeus, que o sangue derramado na cruz não foi para tirar teu pecado, porque você não estava debaixo de uma lei de condenação e morte, para ele é abominação, porque ele não conhece, não sabe, não entende, não compreende. Para ele tanto faz como tanto fez. Tudo que você lê na Bíblia para o religioso é sagrado, é santo, é de Deus. Aí fica fácil, né, irmão? O filme de Eli descreve isso muito bem. Eu quero esse livro aí, com esse livro aí eu vou dominar todo mundo, e domina. Todo mundo que não conhece, que não examina, que não analisa, não pensa. Ah, mas é porque, irmão, está escrito, queridos, acorde para a vida. Olha lá, 10, Colossenses. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo aonde? No conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Precisamos crescer no conhecimento de Deus e não no conhecimento da Bíblia. Precisamos crescer no conhecimento de Deus e não no conhecimento da Bíblia. Como assim, irmão? Se você for crescer no conhecimento da Bíblia, tem ateus aí que te dão uma aula de Bíblia. Professores, teólogos, padres, que conhecem a Bíblia e te dão uma aula. Porque é um livro histórico onde as pessoas aprendem e manipulam, interpretam ao seu bel prazer. Mas não é conhecimento de Deus. Você encontra o conhecimento de Deus, mas não é o conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses 1:23. Se, aí tem um condicional, né? Uma condição. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, na época de Paulo, toda criatura debaixo ali do céu, ou seja, na terra, naquele contexto que Paulo vivia, todo mundo ouviu o evangelho da graça de Deus. Aí tem alguns irmãos em graça, ou que era da graça e já não é mais da graça, sei lá, está tudo tão confuso, que eles dizem que não precisa eu estar aqui pregando a graça não, porque eles usam esse versículo e diz que Paulo já fez isso. Paulo pregou, olha lá, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eles dizem assim, não, irmão, para que você, Geraldo, não sei quem, para que vocês estão pregando o evangelho da graça? O evangelho da graça já foi pregado em toda criatura e aí veio o fim. Porque Jesus de Nazaré falou em Mateus 24, e este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim, porque o juízo iria chegar. E quem foi que cumpriu este evangelho será pregado em todo o mundo? Paulo. E aí de fato, depois que Paulo pregou este evangelho em todo o mundo, aí veio o fim. Mas que fim? Fim do mundo? Não, o fim pactual. Aí eles dizem assim, já que já veio o fim pactual e Paulo já pregou em todo mundo, para que você quer pregar o evangelho da graça hoje? Tem muita gente dizendo isso hoje. Agora minha pergunta é essa, João, Maria, José, Elcio, você estava lá quando Paulo pregou? Não.
Então o que Paulo ensinou você não aprendeu. Foi para aquele povo. Então hoje nós estamos pregando o Evangelho da Graça, porque enquanto existir pessoas, e sempre vai existir pessoas, sempre vai haver necessidade de pessoas ouvirem a palavra e serem libertos de todo o engano que eles usam a Bíblia, dizendo que é Deus que está mandando. Porque de fato o fim veio, e o ministério de Paulo foi cumprido. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas esse foi o ministério de Paulo. E mundo aqui, o Brasil estava lá? Não. Os outros continentes estavam lá? Não. Então, se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Paulo estava vivo. Paulo não está vivo hoje. Então essa palavra tem que continuar a correr dentro do nosso contexto. Colossenses 1:27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Eles esperavam a glória que se manifestou, e hoje nós estamos vivendo dentro deste patamar de glória que já é uma realidade em nossas vidas. Então é uma palavra simples, é uma palavra de fácil entendimento. A graça, ela é uma palavra inteligível que promove a edificação, sem rodeio, olha lá, 1:28, a quem anunciamos, admoestando todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então a graça de Deus, ela vai te ensinar, ela vai te aperfeiçoar, ela vai te corrigir, para que diante de Deus você esteja perfeito. Mas o que é que o religioso faz? Ele quer te aperfeiçoar, dizendo o que você deve e o que você não deve fazer, quando é você que deve se colocar como perfeito diante de Deus. Aí o sistema vem. É você que está vivendo na prostituição, você que está vivendo nas drogas. Ô irmão, mas isso não é válido? Irmão, só prega o Evangelho, porque as leis do Espírito de vida estão em cada um de nós. O Evangelho, ele por si só, ele promove essa consciência em você. Entendeu, abençoados? O Evangelho por si só, ele traz uma consciência pura no Filho de Deus. Eu não tenho que chegar aqui e dizer assim: irmão, por que você está bebendo cachaça? Não que alguém esteja bebendo cachaça aqui, amém? Amém meio fraco, mas enfim. Irmão, você está bebendo cachaça, irmão? Ô irmão, não beba cachaça. Não compete a mim fazer isso. Irmão, por que você está adulterando? Ô irmão, por que você está traindo a sua esposa? Eu sou seu pastor, rapaz. Não é para você trair a sua esposa. Para que eu vou fazer isso? Olha lá. Aqui anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus. Pronto. O Evangelho, ele vai nos dar o respaldo e te dar uma consciência, um entendimento daquilo do que é certo, daquilo que é errado, daquilo que você deve e daquilo que você não deve fazer. Quantas pessoas no sistema religioso abençoado não enche a cara de cachaça, não porque não tem vontade, mas porque tem medo do pastor, não porque eles temem a Deus, porque ainda mais essas épocas juninas, né? Dá uma fugidinha, chega lá, ó. Outro dia pegaram um pastor aí, né? Ó, um pastorzão aí, pregador aí famoso, ó. Aí filmaram ele. Não, rapaz, não filma não, rapaz. Por quê? Porque é um vício que esse povo tem. Tem pastores aí que estão fazendo tratamentos de drogas, de química, essas coisas. Por quê? Porque prega em poder de Deus e lá. Mas nos bastidores, cheirando cocaína. Estão presos nas obras da carne. Mas eles não temem a Deus, porque se de fato eles temessem a Deus,
Eles não iam fazer aquilo. Então eles enganam as pessoas, eles passam uma coisa que eles não vivem. Já o Evangelho da Graça não vai manipular para você se esconder atrás da capa da religiosidade. Você tem consciência, eu faço se eu quiser. Paulo disse, tudo é lícito, nem tudo convém. Pronto. Tudo é permissível. Tudo é liberado, porque eu sou livre. Mas eu não vou usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Isso é graça de Deus, isso é poder de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque eu sei que independente do que eu fizer, isso não vai afetar a minha vida eterna. Eu sei disso. Mas eu também sei, Senhor, que o que eu fizer, se eu fizer errado, vai trazer disciplinas e consequências terríveis aqui na minha vida. E eu estou ficando velho, não estou ficando burro. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero construir amizades, eu quero viajar, eu quero desfrutar. Né, Gregório? Eu quero viajar. E se eu fizer alguma coisa errada, eu vou viver como um vagabundo escondido. Mexer com a mulher dos outros. Vai comprar e não pagar. Vai pegar o que é dos outros. Vai fazer o que é errado para você viver fugindo da polícia. E aí, o que adianta dizer? Eu conheço o Evangelho da Graça. O que é que tem seu bebê? Aí encheu a cara no bar, discutiu com o camarada já ameaçou, disse que onde vem no meio da rua, derruba. E aí? O que adiantou conhecer a graça? Entendeu, irmãos? Agora, quando você é livre, está em paz com Deus, você está perfeito no Senhor. Mas vamos falar, deixa falar, rapaz. Se você fizer, vamos falar. Se você não fizer, vai falar também. Então fique na sua. Olha aí, 1 Coríntios, olha que lindo isso aqui, 1 Coríntios 14, 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quem é que vai se preparar para a guerra? Se a trombeta, ela der um sonido incerto. Queridos, a mensagem do sistema religioso é um sonido incerto. O que é um sonido incerto? É alguém não discerniu a nota, ou o instrumento, melhor dizendo. Eu não vou dizer uma nota, porque se a minha esposa tocar aqui Dó, Ré, Si, tem mais outra nota? Lá, eu não vou entender nada, aqui eu não entendo nada de nota, mas eu vou discernir o instrumento. O instrumento eu vou discernir. Se ela tocar no violão aqui, eu digo, epa, foi o violão. Se ela tocar nessa caixa aqui, como é que chama esse negócio aqui? Carronca, sei lá. Foi esse negócio aí. Se tocar na bateria, eu digo, foi a bateria. Porque a gente consegue discernir o som das coisas. No sistema religioso, a trombeta que toca, você não discerne nada, irmão. E sai legião, e sai capeta, e vem não sei quem, e volta não sei quem, e entra, saiu 7, vem mais 7, vem... Você não entende nada, você fica, desculpa a expressão, você fica doido, irmão. E hoje você é de Deus, e tomara que Jesus volte hoje para você subir, porque domingo que vem eu não sei mais se você vai ou não, e você fica confuso e tal, e agora você é um abençoado porque você é dizimista. Isso é o que eles pregam, não existe isso, irmão. Você não é abençoado porque você dá nada para Deus, que você não compra Deus. Então é sonido, trombeta, que promove som, que você não se prepara para nada. Você está sempre com medo, sempre assustado, sempre perdido. Vem para Jesus, que Jesus quer te salvar, quer te dar vida eterna. Aí você está lá, como eles dizem, está lá no mundo, até parece que você está em Marte, né? Aí você está lá no mundo, aí venha para Jesus, venha para a casa de papai, aí você vem. Levante a mão, parece um cachorro domesticado, né? Levante a mão. Aceita Jesus. Aí vai, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Só falta dizer, porque eu estou mandando, né? Escreve o nome dele no livro da vida. Vem cá, e bota a mão na cabeça.
e sacode para lá e sacode para cá. Eu repreendo, eu expulso, eu amarro. Expulsa ou amarra? Expulsa e amarra. O demônio vai dizer: olha, é para sair ou para ficar? Viu a confusão? Quem já viu isso? Está repreendido, aí o outro obreiro grita lá, está amarrado, o outro grita lá, está expulso. Aí até o demônio fica endemoniado. O pastor disse que ele está amarrado. Aí o obreiro gritou de lá: não, pastor, ele está repreendido. Aí o outro grita lá: para trás de mim, Satanás. Aí o outro: não, vai embora, está expulso. Aí, resumindo, o outro ainda vai perguntar quem é que está aí, que ele não sabe. É trombeta que dá sonido incerto. Ninguém sabe o que está acontecendo, irmão. Ninguém sabe o que está acontecendo. 9, olha lá, 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Se com a língua você não pronunciar palavras bem inteligíveis, como é que as pessoas vão entender, irmão? Então o Evangelho da graça de Deus, a linguagem da graça, é uma linguagem bem inteligível, compreensível. Não é uma língua estranha, que dentro do contexto é disso que Paulo estava falando. Não é você falar em outro idioma que o irmão não vai entender. A graça de Deus é um idioma claro, é uma trombeta clara que você compreende, e esta palavra promove a edificação. Não é uma mensagem que traz confusão, é uma mensagem que traz paz, que traz descanso, que traz consciência, que traz maturidade, que traz verdade. Agora você vai viver de acordo com aquilo que você quer viver na sua vida. Então a nossa palavra precisa ser uma palavra bem explicada, não no sentido do português, né, irmão? Que a gente se embaraça com tanta letra, com tanta coisa. Então aqui ninguém está dando aula de língua portuguesa, mas eu falo no sentido da palavra ter um endereço correto, ter uma direção certa. Ou seja, não ter uma manipulação para induzir as pessoas ao erro, porque é isso que eles fazem. Malaquias 3:10, tem que trazer o dízimo à casa do Senhor, mas essa linguagem não é uma linguagem compreensível, porque eles não falam em que contexto aquela palavra está inserida. Deus vai repreender o devorador na sua vida. É o diabo que quebrou seu liquidificador, é o diabo que tomou seu emprego. Isso não é uma palavra inteligível, não, porque não prega uma palavra inteligível, que eram os gafanhotos que Deus liberava para comer as plantações. Mas eles são escravos do sistema. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Paulo diz também na primeira carta aos Coríntios, está lá no capítulo 9, no versículo 24 em diante, ele fala de uma dedicação de um atleta, e ele diz que todos na verdade correm no estádio, mas um só vai receber o prêmio. Aí ele diz: correi bem, correi de tal maneira que alcanceis o prêmio. Ele diz: eu combato não como que batendo no ar, sem sentido, sem objetivo. Eu luto com propósito. Aí ele diz: eu esmurro a minha carne, a minha natureza, o meu corpo, para que pregando aos outros, eu não venha a ser reprovado por Deus. O que mais nós vemos aí são pessoas pregando aos outros, mas é reprovado por Deus, porque estão pregando mentira em nome de Deus. Ah, porque o meu pastor me aprovou. O que adianta o pastor te aprovar se Deus não te aprovou? O que adianta o homem te ungir, te separar, se Deus não te separou para esse propósito, ou para aquele? O que adianta o homem te reconhecer, te dar tapinha nas costas, como dava quando nós estávamos no sistema, se Deus não abraçava, se Deus não aceitava? O que adianta Paulo ter andado com Gamaliel, pegar a carta dos sacerdotes, ajudar a matar Estevão, perseguir o cristão,
se não estava agradando a Deus? Entenderam? Assim também vós, se com a língua não pronunciar. Agora, olha para aqui, irmão. Só isso aqui acaba com o sistema pentecostal. Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estarei como que falando ao... eu vou falar o A agora para vocês. Ananchu chicho fanasaya. Ekovanaganasuri kumbaramasseia. Tem gente se arrupiando aí, meu irmão. Segura. Ai, terralamanaia. Eu estou criticando? Não, eu estou falando o que Paulo disse. Porque o contexto é justamente isso, não essa linguagem aí. Estavam falando em outros idiomas e não estava edificando a igreja. Então imagine que nós estamos sentados aqui, o pastor Elcio, vamos supor, sei falar inglês, aí eu começo a falar inglês aqui, para quê? Não tem ninguém aqui que entenda inglês, que até entende inglês, mas não tem ninguém aqui precisando que eu fale inglês, porque todos nós falamos a mesma linguagem. A não ser se tiver alguém assistindo na live, um gringo que não entende a nossa linguagem, mas aí não sou eu que vou forçar barra para falar na linguagem dele. Se Deus quer, porque era assim que acontecia, quando Deus queria que outra pessoa entendesse a fala, as pessoas falavam normalmente e as pessoas entendiam na linguagem materna de cada um. Então o sistema religioso pega essas coisas, principalmente o pentecostal, e diz que falar labachura, libicanta é falar a língua de anjo. Paulo disse, não, se vocês não pronunciardes palavras bem inteligíveis, não faz sentido. Agora, quem aqui entendia alguma coisa quando esses labachúrias eram falados? Ninguém. Então não faz sentido, irmão. Quer dizer, dentro do próprio contexto, a casa cai para eles. Porque não fazia sentido. Não faz. 14:10. Olha aí. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, todas as vozes, todas as falas têm um sentido, têm um significado. É disso que Paulo estava falando. Não tem essa de falar uma coisa que ninguém entende, que diz que Deus interpretou, que você interpreta. Não existe isso. A linguagem da graça, a linguagem do evangelho tem que ser uma linguagem inteligível. A trombeta da graça, ela tem que trazer uma palavra clara, objetiva, que traga compreensão para os ouvintes e edificação para o povo de Deus. Se traz confusão, é voz estranha. Se é voz estranha, não edifica. Porque todas as vozes, ela tem um significado. Seja um significado para escravizar, para manipular, ou seja um significado para libertar. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A mensagem precisa trazer um objetivo, né? Que é limpar a mente, purificar a mente, o coração do povo de Deus. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Há, por exemplo, eu vou usar um exemplo, você pega um escrito egípcio, por exemplo. Você vai entender o quê? Se você não estudar aquela língua, não vai entender. Você pega lá um mandarim, né, uma língua lá chinesa. Quem vai entender mandarim, irmão? Um alemão, a não ser quem está estudando essa língua, né? Mas se você nunca estudou aquilo, você não vai entender. Está ali aquela escrita ali, mas você vai entender o quê? Vai entender o quê? Nada. É igual algumas pessoas questionam, porque no original a palavra era Yeshua e Javé
Iau e não sei o quê. Meu irmão, eu não vou poder pregar a Bíblia toda para você em hebraico, eu não sei. Eu posso até citar o nome de Deus em hebraico, Iau, Jesus de Nazaré e Yeshua HaMashiach. Sim, e aí? E agora? Aí eu vou ter que falar para você como era o nome de João, de Barnabé, do rei Davi, tudo em hebraico, tudo em aramaico. E agora? Estreitou, né, irmão? Então a linguagem, vamos ser compreensível dentro do seu entendimento, que isso não vai mudar nada em relação à tua vida espiritual. É só uma forma e um processo que Deus permitiu que chegasse até nós para entendermos. Efésios 3, 2 e 3. Eu já li isso aqui, né, irmão? Já li isso aqui já. Não, isso aqui não li ainda não, vamos lá. Efésios 3, 2 e 3. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, ó, você percebe que estava dentro do contexto, em pouco vos escrevi. 3:4. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Quando vocês leem, é para vocês perceberem a compreensão que Paulo tinha acerca do mistério de Cristo. Quando você lê alguma coisa naquilo que Paulo colocou e você não entende, você não percebe, você não compreende, pode desconfiar que tem alguma manobra ali, tem alguma coisa solta ali. Então precisamos compreender a fala, a linguagem do Evangelho. Ontem um irmão me fez um questionamento e nós falávamos ontem o irmão me fez uma pergunta sobre ser amigo do diabo, o homem amigo do diabo, e eu fiquei, como é que eu vou falar essa mensagem? E aí depois eu gravei. O homem se torna amigo do diabo quando ele se torna inimigo de Deus e se inclina às suas próprias vontades. Ele anda com as mãos dadas com o seu próprio inimigo, que é as suas paixões. Então você vai lendo essas coisas, você vai percebendo, você vai compreendendo. Por quê? Porque a mensagem de Cristo, ela é clara, ela é objetiva, ela promove a edificação. Olha o que estava acontecendo aqui. O problema aqui, é que aquelas pessoas estavam lendo ou ouvindo, mas não estavam compreendendo. Tem gente que escuta, mas não entende. Tem gente que escuta, mas não entende. Jesus de Nazaré, ele disse para os seus discípulos: ouvi e entendei. O propósito do Evangelho da Graça não é você ouvir, é você ouvir e você entender, compreender. Só que esse povo aqui não compreendia. E no último versículo que nós vamos encerrar, você vai ver porque esse povo não compreendia. Por quê? Olha lá. Pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão. Então era para perceber, era para compreender, porque a mensagem que Paulo pregava era uma mensagem clara, era uma trombeta clara. Mas esse povo aqui não estava compreendendo, como o sistema religioso não nos compreende. E por que ele não nos compreende? Atos 17, 18. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, com Paulo. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Queridos, a filosofia impede você de compreender a mensagem da graça de Deus.
a filosofia, a psicologia, as manipulações impedem você de conhecer o Evangelho da graça de Deus. Porque eles leem, mas eles interpretam ao seu bel prazer. Não, porque veja bem, a filosofia, a psicologia, a teologia principalmente. Não, porque aqui, veja bem. Mas é uma coisa simples. Paulo disse: o Evangelho é simples. Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vocês venham ser seduzidos e vocês venham decair da simplicidade que há no Evangelho. O Evangelho é simples, a mensagem do Evangelho é clara, objetiva, não tem manobra. Mas os filósofos, epícureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Que conversa é essa? Eu não estou entendendo nada. Ô irmão Elcio, mas a mensagem de Paulo não era uma mensagem clara? Não era uma trombeta clara? Sim, mas se é que tendes ouvido. Se eles permanecessem na esperança do Evangelho, se eles tivessem compreendido aquilo que eles estavam lendo, que Paulo escrevia. Mas uma vez que eles não ouviam, uma vez que eles não entendiam, Paulo, para ele, era mais um falador vão, paroleiro. Eles não compreendiam. Mas não era que a mensagem de Paulo não era clara. Não era que a mensagem de Paulo não era objetiva. Não era que a mensagem de Paulo não era edificante. O problema não estava no semeador. O problema não estava na semente. O problema estava no terreno. Começaram a discutir com Paulo, questionar Paulo. Ele parece pregador de deuses estranhos. Ele está pregando deuses estranhos. Por quê? Porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. Só isso. Olha aí, 17 e 19. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Pegaram Paulo, levaram lá na reunião, lá no Areópago. Nós queremos saber que nova doutrina é essa aí, porque você falou, e nós não entendemos nada disso aí. Imagine Paulo: rapaz, o que eu estou falando é uma mensagem clara, é uma mensagem objetiva. Eu estou pregando Jesus e a ressurreição, só isso. Ah, mas nós não sabemos. Podemos nós saber que nova doutrina é essa? E de fato era nova, né? A nova aliança. 20. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Eu quero saber o que é isso. Eles queriam saber o que era isso. Agora aqui, pelo menos, abençoados, havia o interesse do povo para saber o que era que Paulo estava falando. Hoje, quando muitos ouvem essa palavra, quando você fala da graça para alguns aí, já sai te esculhambando, te xingando, não quer nem saber, sai para lá, não quer nem ouvir. Não quer ouvir, não aprende, né, irmão? Nós queremos saber o que é isso. Ou seja, nós queremos examinar, nós queremos aprender. E aqui nós encerramos. Atos 17, 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Esse é o problema de muitas pessoas não ouvirem a palavra de Deus. Esse é o problema de muitas pessoas não serem edificadas pela graça de Deus. Porque existem pessoas, abençoados, que só se ocupam em falar e ouvir novidades. Principalmente no sistema religioso.
As pessoas não querem, não se preocupam em aprender o Evangelho para ter uma vida de paz. As pessoas no sistema religioso só querem ouvir novidade. Você já viu aquele povo que diz assim, eu vou para a igreja na festividade do jovem, porque na festividade do jovem vai vir aquele pastor que revela, então vai ter uma novidade. Tem sistema religioso que eles não frequentam mais como antes. É o mesmo pastor que vai falar, eu só vou quando eu vir aquele pastor de longe, de fora, porque ali ele vai trazer alguma novidade. Então, muitas pessoas no sistema só se preocupam em dizer, falar e ouvir alguma novidade. E quando você vive essa vida de novidades, de descobertas, disso e aquilo, BBB, você não se firma na graça de Deus, porque tudo que você que chega aos seus ouvidos, você deposita crédito. E se você deposita crédito, depois vai vir as dúvidas. É como eu falei numa mensagem aí, acho que foi em casa que eu falei. Muitas pessoas em graça ainda acreditam em manifestação do diabo. Por quê? Porque ouve a graça, mas também corre lá no canal que expulsa demônio. Então, sua mente fica perturbada, ouvindo novidade. Ouve a graça, mas ele vai lá no outro pregador lá e diz que o pregador disse que se não der o dízimo, o diabo toma seu emprego. Aí o camarada está desempregado em graça. Ele diz, rapaz, esses irmãos aí estão dizendo para não dar o dízimo, porque estamos em graça. Mas o pastor falou lá, onde ele já foi, ouviu uma novidade. Aliás, que nem é novidade mais, né? Mas o pastor falou lá, se eu não participar da campanha da prosperidade, eu perco o emprego. Não é que eu estou desempregado? Então eles se ocupam em falar e ouvir tantas novidades que eles não conseguem descansar no Evangelho da graça de Deus, que é uma palavra simples, objetiva, de fácil compreensão, que uma vez que você recebe, você crê, ela opera na sua vida com poder e você entra no descanso do Pai. Amém? Essa é a palavra, graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro.